capítulo 9 e versículo 36. Aleluia! Nós temos como tema impulsionados por íntima compaixão. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, a igreja achou? Diga amém? Amém. E diz assim a palavra de Deus: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Então falou ao seu discípulo: de fato, a colheita é abundante, mas trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Amém? Neste momento, coloca a tua Bíblia na cadeia, amém? Fecha teus olhos e vamos pedir a direção do Senhor. A igreja pregar o Evangelho, amém? Porque através do Evangelho que vidas elas são salvas, amém? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, amém? A qual nós temos sido libertos, a qual nós temos sido abertos nossos entendimentos para que hoje nós estejamos aqui, amém? Louvando e exaltando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mas eu quero falar sobre o tema, amém, de missões. Impulsionado por íntima compaixão, assim foi Jesus durante a sua caminhada, durante a sua trajetória, amém? Durante os seus 3 anos e meio de ministério na terra, a qual ele anunciava o Evangelho, amém? E durante esse período que ele passou na terra, ele muitas vezes foi impulsionado pela sua misericórdia e compaixão pela humanidade, amém? A humanidade desde o princípio, amém? Ela se voltou para o pecado. A humanidade desde o princípio, ela não quis andar em obediência à palavra de Deus. Então foi preciso que o Senhor, amém, se manifestasse no meio da humanidade, amém, para que houvesse uma oportunidade para que o homem fosse salvo, amém? Então Jesus, ele pregava o arrependimento, ele anunciava o arrependimento, amém? E ele se compadecia das pessoas pela situação que estava vivendo, como elas estavam praticando, como elas estavam se comportando na terra. Então, toda vez que Jesus ele andava e que chegava pessoas necessitadas de uma cura, de uma libertação, amém? O Senhor ia lá e libertava e curava, amém? Porque ele se compadecia daquelas pessoas, amém? Mas houve algo maior, amém, que o Senhor Jesus Cristo fez pela humanidade. Houve algo muito mais grandioso para que nós fôssemos salvos, amém? Nós devemos da dispensação da graça, amém? Aonde a graça de Deus ela tem sido derramada na vida da humanidade, amém? E as pessoas elas não têm recebido ainda de coração tamanha graça do Senhor Jesus. Pela graça de Deus nós somos salvos. Isso não é dom do homem, mas é dom de Deus, amém? Então nós somos salvos pelo dom que é de Deus. E aí o Senhor vai dizer uma palavra que também é muito forte, porque aonde abundou o pecado, aonde abundou a fornicação, aonde abundou o adultério, aonde abundou a mentira, aonde abundou as mentiras de
dizer que são como as ovelhas sem pastor. Amém? Aquelas pessoas, elas viviam como se não tivessem pastor. Porque o que é que um pastor ele faz? Ele orienta o seu rebanho, ele guia o seu rebanho. Amém? Ele conduz a um caminho que é certo, ele conduz ao que é certo a fazer. Amém? Ovelhas sem pastor, elas não têm noção. Ovelhas sem pastor, elas são frágeis. Amém? Elas correm perigo, elas não têm noção. Amém? Então Jesus ele vai comparar que aquelas pessoas, elas estavam sendo, amém, ovelhas sem pastores, estavam frágeis. Amém? Qualquer momento elas podiam ser enganadas, praticavam pecado. Amém? E aí Jesus ele vai dizer em João 10:11: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus ele declara a humanidade: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Amém? Olha o tamanho de um amor, de um verdadeiro pastor. Amém? Se sacrificar, amém, pela vida de suas ovelhas, enfrentar, amém, as lutas, amém, enfrentar os perigos, amém, pela vida daquela ovelha, se compadecer pela saúde, amém, pelo momento de dificuldade, amém, pelas suas feridas. Jesus ele se compadeceu pelas nossas feridas. Nós éramos ovelhas desgarradas. Amém? Vivíamos no mundo de pecado. Praticávamos todo ato que era abominável aos olhos de Deus. Desobedecia a palavra. Não obedecia aos mandamentos de Deus. E o Senhor, pela sua graça, ele nos dá vida eterna. Amém? Pelo seu favor não merecido pela humanidade, nós temos vida eterna. Mas aquelas pessoas, elas eram enganadas, amém, pelos fariseus, saduceus, amém, daquela época. Elas não tinham uma direção, elas não conheciam a santidade, elas não conheciam a doutrina que leva aos céus, o batismo de arrependimento. Nos dias atuais não está diferente. A humanidade está sendo enganada por falsos pastores, ensinando doutrina errada. Não tem santidade, porque o Senhor disse que sem santidade é impossível ver a Deus. Não tem obediência. E eles focam, amém, somente naquilo que se satisfaz a sua vida. Amém? E a vida da ovelha, não importa como esteja, praticando o que esteja. Amém? Mas o Senhor, ele vai nos dar o ânimo, ele vai dar o espírito de ousadia, a qual nos impulsiona a pregar a verdade. Amém? A qual nos leva nós sermos discípulos e anunciar o caminho da salvação. E depois do sacrifício, depois dele declarar, amém, a ser um bom pastor, depois dele advertir, amém, depois dele ensinar os seus discípulos, depois dele exortar, amém, depois dele encher
pegar não vai ser de todos, amém? Jesus disse de quase todos, amém? E o amor está esfriando, as coisas elas estão acontecendo, amém? Mas eu quero dizer para a igreja do arrebatamento: não se escandalize, permaneça fiel ao Senhor. Jesus, ele disse à igreja de Pergamos: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Bem, nós lutamos não por algo incorruptível, nós lutamos por algo que é eterno, nós lutamos por algo que não vai ter mais fim, mas a nossa vida é eterna. Mas você pode olhar, e essa multidão, guiada por pastores, aonde elas vão parar? Amém? A Bíblia ela vai nos dar uma resposta. A Bíblia ela é o caminho, a verdade e a vida. Isso está em Jesus. Amém? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pedro, cheio do Espírito Santo, faz uma pregação. Aquelas pessoas perguntam: varões, o que nós podemos fazer para ser salvos? Pedro, ele vai responder com autoridade e ousadia. A igreja não tem que se negar a pregar a verdade. Amém? O Senhor ele não está preocupado em quantidade, o Senhor não está preocupado em multidão. Amém? Porque na arca de Noé apenas uma família, em Sodoma e Gomorra apenas uma família, e por arrebatamento da igreja só vai quem for fiel à palavra de Deus. Só vai quem for fiel à palavra de Deus. Então não se iluda com quantidade, amém? Porque a quantidade não é o que faz a diferença. A diferença é quem tem um espírito reto e um coração puro diante de Deus. Jesus ele impulsiona Pedro falar. Pedro se levanta com autoridade: arrependei-vos, Atos 2:38, e sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós temos que se compadecer, nós temos que pregar, amém? Porque Jesus
diga amém.